Fala pessoal, tudo bem com vocês? Efeito da ingestão de cafeína e de creatina na performance de sprints. E aí, será que a suplementação de creatina interfere no efeito de cafeína? Ou o contrário, será que o efeito da cafeína interfere no efeito da creatina? Uma das grandes perguntas da literatura. Então vamos lá acompanhar esse artigo que eu trouxe para você, publicado por Lee e colaboradores em 2011, um dos artigos mais citados quando o tema é suplementação de creatina e de cafeína. Só que tem um outro artigo muito interessante, publicado por Eric Trexler em 2015, que ele mostra numa imagem a suplementação de creatina e de cafeína de uma forma resumida, onde a creatina atua nos mecanismos principais, principalmente de ressíntese de ATP, ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, em treinamento intervalado, o indivíduo, ao consumir creatina, ele tem uma disponibilidade energética mais interessante para um sprint repetido, ou ele se recupera mais facilmente de uma determinada intensidade, principalmente por causa do acúmulo de creatina fosfato que acontece no músculo esquelético a partir da suplementação de creatina. Existem outros mecanismos também, por exemplo, mais secundariamente falando, como a influência na sinalização do IGF-1, que significa fator de crescimento semelhante à insulina. O IGF-1 ele tem vínculo com a sinalização para síntese proteica, ou seja, aumento muscular. Quando se quer então potencializar a hipertrofia, a creatina ela é utilizada depois do treinamento. Quando se quer, por exemplo, potencializar a ressíntese de energia, principalmente em estímulos curtos e intensos, com intervalos que vão de 60 até 120 segundos, de 1 a 2 minutos, utiliza-se a creatina antes do treinamento. E por fim, funções como, por exemplo, na liberação de cálcio também é possível pelo uso da creatina. Com o uso da cafeína acontece o que principalmente? Sistema nervoso central. A cafeína ela se liga no receptor de adenosina. A adenosina é uma molécula que é composta por uma ribose e por uma adenina, que é uma base nitrogenada. As duas juntas formam a adenosina. No cérebro, essa adenosina ela tem a função basicamente de deixar você mais lento, mais sonolento, mais calmo. Agora, a cafeína ela se liga no mesmo receptor que a adenosina e faz o processo contrário. Ela euforiza o sistema nervoso central, fazendo com que haja produção, por exemplo, de adrenalina, que é um hormônio que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, entre outras funções. Ainda é importante salientar que a cafeína ela tem função na mobilização de ácidos graxos, ou seja, de gordura, para o exercício físico. Isso não significa que essa gordura vai ser usada de fato no exercício, mas ela sim mobiliza gordura para ser utilizada durante o exercício e ainda ela promove o que nós chamamos de diminuição da percepção subjetiva de esforço, que é uma das justificativas da cafeína promover melhora da performance. Por quê? Porque como o teu sistema nervoso está eufórico, você diminui a percepção da dor. É um mecanismo que nós chamamos de antinocicepção. A cafeína tem função na redução da percepção de sentir a dor, de sentir o cansaço, o que, se usado para o exercício físico, pode potencializar a performance. Uma das justificativas, por exemplo, que nós vamos nos adaptando ao uso da cafeína é que o nosso cérebro vai produzindo outros receptores para que a adenosina se conecte a esses receptores. Por isso, nós vamos ficando tolerantes ao uso da cafeína. Eu vou deixar para você aqui no card e também na descrição vídeos que falam especificamente sobre a creatina e especificamente sobre a cafeína para você acompanhar lá, beleza? E o seguinte, quando a ingestão ela acontece de forma concorrente, ou seja, ao mesmo tempo de forma crônica, o que acontece? Nós temos aí a interferência dos dois suplementos, diminuindo, atenuando os seus efeitos positivos, principalmente por causa de distúrbios gastrointestinais e também por causa da questão da liberação do cálcio, que é importante mineral para a contração muscular. Apesar de tanto a creatina quanto a cafeína serem importantes para a liberação de cálcio, mas acontece que ao longo do tempo isso vai se tornando cada vez mais atenuado e isso faz com que o efeito dos dois suplementos acabam se tornando reduzidos. Isso de forma crônica, mas e se for utilizado em momentos diferentes? Foi justamente que esses pesquisadores no ano de 2011 tentaram investigar. O que eles fizeram então? Eu vou explicar para você com bastante calma esse tipo de estudo para você pegar tudo aqui nesse vídeo. Olha só, o objetivo principal, investigar os efeitos da ingestão aguda de cafeína no desempenho em sprints repetidos de alta intensidade após 5 dias de saturação de creatina. Quem participou desse estudo? Foram 12 homens, eram jovens e eram treinados. Essa informação é muito importante, porque isso caracteriza os participantes. Poderiam ser mulheres,
jovens e destreinadas, por exemplo. É muito importante analisar isso na metodologia do trabalho. Critérios de inclusão. Não consumiram nenhum suplemento e nenhum recurso ergogênico nos 3 meses antes da pesquisa, para evitar viés de pesquisa. E outro critério, não praticaram exercícios físicos durante o experimento. Ou seja, tudo que pudesse interferir em relação a suplemento, a recurso ergogênico e ao treinamento, eles não fizeram nada e focaram na pesquisa. E como que foi o desenho do estudo? Olha só, em primeiro lugar, eles fizeram 6 sprints de 10 segundos no ciclo ergômetro com 1 minuto de intervalo sem o uso de nada, nem de creatina e nem de cafeína. Em seguida, o que esses participantes fizeram? Fizeram a saturação de creatina por 5 dias, 0,3 grama por quilograma de peso, 4 vezes por dia. Então, cada participante teve a sua dosagem específica de acordo com a sua massa corporal. Isso é padrão dos protocolos de creatina de saturação. Muito bem. No 6º dia, olha só que bacana. O que aconteceu? O processo de randomização, de sorteio. Esses homens foram sorteados. Um grupo consumiu cafeína, 6 miligramas por quilograma de peso, que é uma dose recomendada pela literatura para efeitos de performance, rendimento, sem efeitos colaterais, ou efeitos colaterais reduzidos, mínimos. Inclusive, essa dose é a dose teto, é a máxima dosagem que a literatura sugere. Beleza, o outro grupo consumiu placebo, que era uma dose de carboidrato. E então, 1 hora depois, todos esses participantes fizeram 6 sprints de 10 segundos no ciclo ergômetro com 1 minuto de recuperação. Fechou! O que aconteceu? Um período que nós chamamos de washout, um período de limpeza, digamos assim, entre aspas, por 4 semanas, que segundo a literatura é o período que o músculo esquelético retorna aos níveis de creatina intramuscular ao nível basal quando comparado ao início da suplementação. Então, qual que é a proposta da creatina? Aumentar os níveis de creatina no músculo e manter esses níveis altos. Só porque se eu interromper, os níveis de creatina vai reduzindo. No caso da creatina voltar aos valores normais do início, antes de você começar uma suplementação, qual é o tempo? 4 semanas. Isso quando for feita uma suplementação de 5 dias. Por isso que o estudo fez isso. Passou 4 semanas, o que aconteceu? Novamente, foi feita a suplementação por 5 dias, 0,3 grama por quilograma de peso, tudo igual. Mesma coisa, 4 vezes por dia. Só que no 6º dia, o que aconteceu? Aconteceu o que nós chamamos de crossover. Foi cruzado os participantes para os experimentos. Ou seja, o grupo que fez a suplementação de cafeína agora foi para o placebo. E o grupo que tomou o placebo foi para a cafeína. Esse tipo de estudo é muito elegante, porque os participantes eles são controles deles mesmos. E ainda outra coisa bacana, esse tipo de estudo, além de ser um estudo interessante, que é o tipo de crossover, aqui nessa pesquisa foi do tipo duplo cego. O que isso significa? Que nem os pesquisadores e nem os participantes sabiam o que estavam acontecendo. Não sabiam qual que era o princípio ativo, que era a cafeína no caso, ou o placebo. Simplesmente o estudo foi duplo cego. Ou seja, em termos metodológicos, esse artigo ele é muito elegante. Ele tem um bom desenho experimental. É claro que tem limitações, obviamente, mas permite ao leitor trazer grandes interpretações para a sua realidade prática e eu vou te mostrar no final desse vídeo, então fica aí. Depois da suplementação que aconteceu no 6º dia, agora neste momento de forma cruzada, todos os participantes foram novamente 6 sprints, 10 segundos no ciclo ergômetro com 1 minuto de intervalo. Agora vamos analisar os resultados. Eu vou trazer essa imagem que eu acho muito bacana do artigo científico. Tem outras informações no artigo, vou deixar aqui embaixo para você na descrição. Olha só que legal. Aqui eu tenho a potência pico. A potência pico em watts por quilograma de peso. É a potência do ciclo ergômetro. Tranquilo? Aqui na barra vertical branquinha eu tenho o grupo controle. Foi lá quando esses participantes fizeram os sprints sem a utilização de nada. Essa barra vertical na cor preta com umas bolinhas brancas é o grupo que suplementou com creatina e também com cafeína. E essa barra vertical que tem uns traços na diagonal aqui em preto é o grupo creatina e o placebo.
Mas lembrando que todos eles passaram pela cafeína e todos eles passaram pelo placebo. E aqui embaixo, na parte horizontal do gráfico, eu tenho os sprints. Primeiro sprint, segundo sprint, terceiro, quarto, quinto e sexto. Eu já consigo observar de antemão, estatisticamente falando, que teve diferenças aqui no primeiro sprint, no segundo e no terceiro, porque eu tenho esses caracteres que estão mostrando aqui, ó, informações para mim. Então eu vou resumir isso aqui para você. Olha só, o que significa o asterisco? O asterisco que foi encontrado no primeiro sprint e no terceiro sprint mostrou que o grupo que fez a ingestão de cafeína gerou uma maior potência quando comparado ao momento em que eles não utilizaram nada. Então a cafeína potencializou o sprint logo no primeiro e também no terceiro. Ou seja, quem tomou cafeína teve uma maior potência pico no primeiro sprint e no terceiro, quando comparado ao grupo controle. Beleza? Seguindo então, a espadinha mostra que o grupo que foi suplementado com creatina e cafeína gerou uma maior potência no sprint quando comparado com creatina e o placebo. Onde aconteceu isso? No primeiro sprint e no segundo sprint. A cafeína potencializou o primeiro e o segundo sprint comparado ao grupo que somente tomou creatina. Olha só que interessante. E uma outra informação bem bacana é o jogo da velha, que significa que o grupo que suplementou somente com creatina, ou seja, creatina e placebo, gerou mais potência no sprint comparado ao grupo controle. Onde que isso aconteceu? No terceiro sprint. Então a creatina também é um excelente recurso ergogênico para aumentar a potência em sprints. Qual que é então a interpretação que nós podemos ter? Que se a creatina for utilizada previamente à cafeína, como foi nesse estudo, não existe interferência do uso da creatina sobre o efeito da cafeína. Agora, se utilizadas concomitantemente, como eu mostrei para você anteriormente, aí eu posso diminuir os efeitos positivos desses dois suplementos e ainda aumentar os efeitos colaterais. Portanto, segundo esse artigo e esses autores, o uso prévio de creatina não interfere na performance de sprints repetidos em homens ativos suplementados com cafeína. Legal, né? Mas vamos para uma aplicação prática. Como que eu posso utilizar isso na realidade prática? Para você que é profissional de educação física, para você que é corredor, por exemplo. Olha só. Então imagine o seguinte, que você tem um aluno ou que você seja do sexo masculino e tenha 68 kg de peso corporal e vai realizar uma prova de 5 km em 6 dias. De hoje, daqui a 6 dias, por exemplo, e que o dia da prova seja um domingo às 8 horas da manhã, que é apenas uma informação para você entender a aplicação prática. Fechou? Como que pode ser, então, uma estratégia de suplementar com creatina e suplementar com cafeína para otimizar a performance em uma determinada competição? Olha que bacana. Vamos imaginar que hoje, neste momento, seja terça-feira e você vai fazer o protocolo de suplementação de creatina de terça a sábado com 20 gramas. Da onde que surgiu esse 20 gramas? Surgiu da literatura. 0,3 vezes o peso corporal. Se você fizer 0,3 vezes 68, vai dar 20,4. Eu arredondei para 20. E como que você vai fazer então? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 5 dias, 20 gramas de creatina, uma dose de manhã, uma dose antes do treino, uma dose depois do treino e uma dose à noite. Supondo que o treino seja à tarde, por exemplo, ou no fim da manhã. É apenas um exemplo hipotético. Caso for à noite o treinamento, basta você inverter essas doses. Por quê? Porque é importante que as dosagens sejam fracionadas ao longo do dia. 4 doses, se o total é 20, 4 doses, 5 gramas cada um, 4 vezes 5, 20. 5 de manhã, 5 antes do treino, 5 depois do treino e 5 à noite. Muito bem. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo tem a prova, 8 horas da manhã. O que eu posso fazer então? Uma dosagem de cafeína no domingo às 7 horas da manhã, 1 hora antes da prova. Eu posso fazer uma dosagem de 6 miligramas por quilograma de peso, conforme mostrado por Lee e colaboradores. 6 miligramas vezes 68, eu vou ter 408 miligramas. É uma dose alta de cafeína. Essa dose elevada pode gerar algum desconforto gastrointestinal. A literatura sugere que as dosagens de cafeína elas fiquem em torno de 200 miligramas, não passe disso. Mas como é um atleta, é um competidor, por ser experiente, por ser avançado, a dosagem mais elevada pode não ter tantos efeitos colaterais como numa pessoa recreacional. É uma informação que você precisa analisar com calma. Se você fizesse apenas 3 miligramas por quilograma de peso, e é o mínimo que a literatura sugere para performance,
essa dose seria 204 miligramas, que também é uma grande estratégia caso você não queira correr o risco de causar um efeito adverso para este competidor durante a prova. Então são estratégias, não existe certo, não existe errado. O que existe é mais adequado de acordo com o objetivo do praticante. Beleza, então? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já capricha no like aqui, compartilha com todo mundo que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Assiste os outros vídeos aqui no canal, eu tenho uma playlist completa sobre suplementação de creatina, que foi um curso que eu dei aqui no YouTube. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais. Tchau!